E aí, seus malucos desinformados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hots na Voz aí, mano. Se você é um alienado, doido, desinformado, né, e fica rolando o YouTube aí procurando vídeo de besteira, de meme, de piadinha, hoje você caiu num canal sério aqui de informação relevante a todo o público mundial, né, meu? E especialmente ao Brasil que se encontra nessa situação de hoje, né? Se você não entende um pouco de geopolítica e tudo que já ocorreu lá atrás, tudo que foi plantado e tudo que está sendo colhido hoje, hoje você vai ter um pouco de entendimento sobre o porquê disso tudo está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então vamos lá. A gente vai lá na raiz, aonde está sendo captado esses nutrientes e levam para cima de troncos, de caule e floresce os frutos, né? Vamos deixar isso claro. Deus ele é tão justo que ele permite que você plante a semente que você quiser, né? E regue o solo para que essa semente floresça e possivelmente futuramente dê os frutos. Isso foi plantado lá atrás, né? E no tempo atual, esses frutos já estão quase maduros e irão ter que colher, né? A plantação da semente, ela é livre para você plantar o que você quiser. É assim que Deus permite. Você planta o que você quiser, porém, né, a colheita sempre será obrigatória, né? Então, se você chegou aqui de paraquedas nesse canal, você estava rolando aí o YouTube aí procurando algum vídeo e chegou aqui no Hots na Voz por algum momento, fique com nós até o final, escuta essas ideias aqui e se você gostou do conteúdo, né, das ideias, se inscreva aí no canal, curta para que o vídeo chegue em mais pessoas, compartilhe, comente, né, sobre sua opinião e assim seguimos uma democracia aí dentro das plataformas digitais onde todos participam, não é isso mesmo? Aqui é Hots na Voz, mais um canal de geopolítica, economia, política nacional, política exterior e tudo que está ocorrendo aí no nosso mundo. A gente procura estudar um pouco aí e vim aqui trocar uma ideia com vocês e falar sobre esses temas, tá ok? Sejam bem-vindos aí, Deus abençoe e vamos mais para mais um vídeo do Hots na Voz. É isso aí. Então vamos lá. O jogo oculto por trás da geopolítica mundial, né? Vamos falar sobre isso aí um pouco, né? Famílias ricas, Agenda 2030 e a rebelião contra a escravidão moderna. Né? Existe uma escravidão aí, todo mundo está vendo, né? Senhoras e senhores, preparem-se para ouvir o que a grande mídia não vai te contar nunca. Eles sempre vão esconder isso aí de você, né? O mundo que você conhece está passando por uma transformação silenciosa planejada há décadas. Por trás de gabinetes, ONGs, tratados internacionais, discursos cheios de palavras bonitas, né? Hoje você vai entender quem são os verdadeiros donos do jogo e como até eles, os mais poderosos do planeta, começaram a perder o controle do monstro que eles mesmos ajudaram a criar, né? Eles criaram um monstro aí, perderam o controle e hoje eles estão voltando atrás, né? As famílias dominantes e o controle global, né? Por trás de tudo isso aí. Por trás de governos, bancos centrais, crises, guerras existentes, grupos, famílias que acumulam poderes há séculos, né? Vamos lá. Rothschilds, os donos invisíveis do sistema bancário mundial. Rockefeller, os fundadores do petróleo moderno e da Big Pharma, das fundações filantrópicas, vamos dizer assim, né? Soros, o rei das ONGs, manipulação de massas e colapsos financeiros. E muitos outros nomes como Morgan, DuPont, Bush, Windsor, Agnelli e os Oppenheimers, né? As famílias sempre trabalharam nos bastidores, controlando governos, manipulando eleições, financiando revoluções e decidindo o destino de nações inteiras. Eles fundaram organizações como o Clube de Bilderberg, Comissão Trilateral, ONU, FMI, Banco Mundial e até a própria OMS. São esses grupos que te venderam a ideia de que tudo está sob controle, quando na verdade
Tudo está sob o controle deles. Vamos deixar bem claro, eles que mandam tudo, né? A Agenda 2030 e o Plano Globalista. Vamos lá. Em 2015, a ONU lançou a Agenda 2030 prometendo um mundo mais justo, sustentável, igualitário. Mas por trás dos objetivos de desenvolvimento sustentável havia outra coisa: controle populacional, destruição de fronteiras nacionais, censura disfarçada de combate a desinformações, restrição de propriedade privada em nome do clima, né? Imposição cultural sobre nome de inclusão. As fundações bilionárias como Bill Gates Foundation, Open Society, Rockefeller Institute financiaram esse projeto globalista por décadas, né? Usando ONGs para influenciar governos, sistemas educacionais e movimentos sociais. Mas algo deu errado. O dinheiro não estava indo para populações carentes, não estava resolvendo a pobreza e nem criando independência nacional. Estava sendo usado para criar uma elite tecnocrática, uma burocracia global, um império sem rosto que passou a oprimir até os próprios criadores do sistema. Aí que essas famílias bilionárias falaram: porra, nós estamos municiando o inimigo, mano, né? A guerra entre as elites, né? Vamos entender isso aí. Quando perceberam que haviam criado um monstro, um Frankenstein global, que agora queria se perpetuar no poder, as antigas famílias bilionárias começaram a recuar, a andar para trás, né? A ascensão da China comunista, o avanço da ideologia woke, a tirania das big techs e a manipulação midiática começaram a ameaçar os próprios interesses dos velhos poderosos, né? Foi aí que surgiu o contra-ataque. Em 2016, Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos contra todas as previsões da mídia, contra Hollywood e contra o sistema. Ele era o antiglobalismo, o anti-ONU, o anti-China, o anti-Agenda 2030, cara. E o que pouca gente entendeu é que Trump foi apoiado por parte das elites arrependidas bilionárias, como Peter Thiel, Elon Musk e grandes nomes da Wall Street, magnatas nacionais que perceberam o erro que decidiram romper com o projeto globalista. Foi o início da rebelião interna dentro do próprio sistema. Olha o sistema implodindo, ó. Né? A guerra cultural, né? ESG, o woke e o domínio mental, né? A resposta do lado globalista foi rápida. Intensificaram o uso das narrativas sociais como forma de controle, né? Ideologia de gênero imposta em escolas e empresas, cancelamentos seletivos, doutrinação climática, a agenda ESG para sufocar empresas tradicionais e enriquecer grandes conglomerados verdes, né? Censura digital com a ajuda das big techs e ONGs de checagem de fatos, né? A guerra deixou de ser só por território ou petróleo. Agora é uma guerra pelo controle da mente dos valores. Querem destruir sua identidade, sua fé, sua cultura e seu senso de pertencimento, porque um povo sem identidade é um povo fácil de ser manipulado. Essa é a verdade, né? Então vamos lá. Um novo xadrez mundial, né? Os caras estão naquela mesa jogando e toda hora as peças mudam de posição. Hoje o mundo está em reconfiguração de um lado, né? De um lado globalistas, ONU, China, ONG, Soros e a burocracia sem rosto. Do outro lado, nacionalistas bilionários, rebeldes, líderes conservadores, religiosos e libertários, né? Países como Hungria, Polônia, Argentina, Itália e até o Brasil, durante o governo Bolsonaro, se alinharam contra o sistema, né? Os Estados Unidos, com Trump ou outro aliado do mesmo bloco, podendo liderar essa virada. Mas a batalha está longe de acabar. O mundo vive uma guerra de bastidores, uma guerra de narrativas e de valores, né?
A gente tem que ver tudo isso aí. Tá uma guerra que não acaba nunca. A pergunta é: você vai continuar sendo massa de manobra ou vai começar a despertar, questionar, investigar, né? Não espere que a TV te conte isso. Não espere que os políticos te protejam. Não espere que as plataformas verifiquem a verdade para você. O mundo está sendo disputado por dois projetos. Um quer te escravizar com promessas e o outro, apesar dos erros, tenta devolver o poder ao cidadão comum. E agora a decisão é sua, né? A gente viu isso aí, né? Desde lá de trás, esses bilionários, esses caras que têm influência em governos globais, eles investiram, né? Nessa agenda wokista, né? Em tudo isso aí, Agenda 2030. Só que eles perceberam, falou, caralho, mano, a gente colocou nosso dinheiro aqui e criou um monstro, né? Esse pessoal comunista aí, eles não querem ajudar o povo. Eles querem tomar o nosso lugar. Que merda a gente fez. Não, vamos voltar, cara. Tem que colocar outro cara aí. Quem a gente pode colocar agora para segurar a varinha e reger o mundo aí? Pensaram bem e falaram Donald Trump. Donald Trump é o cara. Ele foi perseguido. Tentaram tirar a vida do cara. Coloca ele no poder aí e dá o aval para ele em cima desse pessoal aí, tudo aí. E desfazer tudo isso aí. E hoje a gente tá vendo Donald Trump chamando o mundo para conversar, sentar na mesa com ele, né? Ah, não. A partir de agora é nos nossos termos. Ele sabe, esse é meu último governo, cara. Se eu não conseguir colocar um cara aí que vai seguir o plano, esse cara vai destruir tudo que eu fiz. Então, eu tenho que agir com pulso firme. Eu tenho que ser categórico naquilo que eu quero e quando eu terminar meu governo, eu tenho que ter a certeza que eu atingi aquilo que eu vim para atingir, né? Então, o mundo hoje está mudando. Se lá atrás tinha essa agenda globalista aí, né? Hoje esses próprios poderosos viram que erraram e não quer mais injetar dinheiro nisso aí. Você vai ver a ONU mudando, você vai vendo o Tribunal Penal Internacional mudando, você vai ver a OMS mudando, né? Você vai ver tudo isso mudando radicalmente até terminar o governo Trump, né? Esse papo de comunismo, de que tem que derrubar o dólar, entende vocês, esses caras bilionários, essas famílias que manipulam governos, né? E tudo, esses caras não querem perder o dólar como moeda principal do mundo. E eles não vão deixar. Eles já têm o sistema, eles são dono desse sistema, né? Onde bancos mundiais e empresas, né? Bolsa de valores, tudo que faz transação em dólar, são deles, né? São deles. Eles fazem parte do governo junto com o Trump nos Estados Unidos. Eles são a potência mundial, econômica e bélica. Então, quer dizer, eles não querem perder esse poder. Não vão perder, não vão deixar o Brasil se alinhar, né? O Brasil só está no caminho dessa guerra. O Brasil vai sofrer sanções. Esses caras vão vir para cima do Brasil, vai vir para cima de Cuba, da Venezuela. Eles não vão mais permitir que esses países se alinhem a ditaduras comunistas como China, Rússia, né? O que vocês têm que entender é que lá atrás eles erraram, apoiando essas agendas, né? Essas ONGs, mas perceberam o monstro que estão criando e hoje estão mudando, mudaram de opinião. As big techs, tudo aquilo que era, pode ver, repara. Então quer dizer, você tem que se alinhar ao que o mundo está, né? Os caminhos eles se dividem. Lá na frente tem uma bifurcação. De um lado vai aqueles que vão contra o que o mundo está seguindo,
e do outro lado segue o curso natural das coisas, né? Se o mundo está caminhando, os países estão caminhando para esse caminho, eu tenho que ir com eles. Para mim não destruir o meu país, porque a gente vê o que acontece, como são tratadas as ditaduras, Nicarágua, Cuba, Venezuela, Rússia, com sanções. Os países são destruídos, ficam fora de toda a conversa global, são eliminados de toda a mesa de argumentação e negociação. Então vocês sabem até hoje que essa agenda de 2030 aí não mudou em nada a nossa sociedade, não melhorou em nada. A gente vê a miséria aumentando, a pobreza aumentando, né? Pessoas perdendo emprego, empresas indo embora de países como o Brasil, a economia definhando, né? O desmatamento aumentando, né? As tragédias como inundações acontecendo, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul, e essa agenda não ajudou em nada. Agora faço uma pergunta para você. Essa agenda foi criada em setembro de 2015. Faça essa pergunta a si mesmo. O que melhorou a sua vida? O que trouxe de benefício para você a partir do momento da implantação dessa agenda aí? Né? Para onde foi todos esses bilhões de dólares que foram investidos nessa agenda aí? Né? Você acha que algum desses recursos chegaram até você para melhorar a sua vida? Ou você teve que trabalhar cada vez mais para pagar impostos ao governo, né? Não teve redução de impostos por governo de esquerda. Aliás, teve mais aumento de tarifas e impostos, né? Alimentos ficando caro, combustíveis, energia, tudo isso, né? Então por aí você tira a sua base de cálculos dentro da sua cabeça e vê realmente o que está acontecendo. Essa agenda não ajudou em nada, né? E os bilionários percebendo isso, hoje estão se mobilizando, voltando para a pauta conservadora, né? Colocando governos de direita, onde é governos que realmente trabalham pela economia de seu país e gerando benefício ao seu povo, né? Porque se você tirar pela maior aí, você vê países que aderiram ao comunismo, ao socialismo, todos eles vivem praticamente numa miséria total. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Rússia, um poder totalitário. China até tem uma economia boa, mas tem um controle populacional imenso. É contra a religião, contra tudo isso. Tem uma mídia estatal que só passa 24 horas, 48 horas o que eles querem que o povo veja. O povo não tem liberdade, né? Então a gente vê tudo isso aí acontecendo, né? Países totalitários, teocráticos como o Irã, né? Perseguição aos cristãos, né? Países sem liberdade econômica, sem, sem apoio jurídico, sem segurança jurídica, onde as empresas abandonam esses países, os bilionários tiram seus investimentos e vão para os países capitalistas, que dão segurança jurídica, menos impostos, né? E o povo que não tem condições de sair do país, de migrar para outro país melhor, ficam em seus respectivos países vivendo sobre opressão, miséria e todo julgo de um sistema podre, né? Essa é a verdade que vocês têm que colocar na cabeça e entenderem, né? Então esse vídeo aqui esclarece tudo isso aí para você ficar mais ligeiro e não cair em narrativa furada de mídia comprada, né? De artistas vendidos que recebem bilhões em Lei Rouanet, né? Apoio àquilo que eles pregam que seria, mas na verdade só eles ganham e o pobre continua na miséria, né? Aqui é o Rods, cara, cantor de rap, já fui de esquerda, já cantei muito rap pro mundo. Hoje eu canto o rap gospel, onde eu levo o evangelho pra molecada, eu tento abrir a mente da molecada a dizer a eles: vai procurar um trabalho, cara, volta à noite do trabalho, vai pra escola, termina a sua escola, procura conseguir um diploma, melhorar a sua vida, arruma uma mina digna, constitui uma família honrada, uma família digna e ensine a verdade de como é a vida. A vida é dura, mas
com muita luta e sabedoria e discernimento, você consegue alcançar seus objetivos sem precisar se marginalizar, sem precisar se colocar numa posição onde você será oprimido pela polícia, pelo sistema e pelas pessoas justas, né? Porque o justo, ele não gosta de ver coisa errada, ele não quer ver coisa errada, ele quer ver o país certo, andando para frente, né? Todos sabemos que o comunismo ele usa de todas as formas de mentira para enganar essas populações com um discurso fajuto de que são pelas minorias, mas na verdade essas minorias estão sendo feitas de massa de manobra, né? Assim como essa pauta do nós contra eles, preto contra branco, gays contra héteros, mulheres contra homens, né? Quando acaba esse discurso, eles não têm mais nada o que oferecer, né? A não ser promessas furadas, vazias, em discursos bonitos, que muitas vezes comovem aqueles que não estão enxergando a realidade como ela é, né? Então esse é o nosso vídeo, o nosso discurso, a nossa pauta, né? Buscar o esclarecimento de tudo isso e deixar você um pouco mais esperto do que essa massa podre de política tenta implantar na mente do cidadão, né, do povo, né? Graças a Deus tem pessoas vivas, pessoas despertas que entendem tudo isso e vêm trazer essa verdade para vocês, né, cara? Então é isso aí. Vamos continuar no nosso vídeo aí e vem com nós. Então agora você percebeu o que realmente está acontecendo. Isso a mídia não vai contar para vocês, né? Isso a mídia de forma alguma. Você não vai ver políticos falando sobre isso. Você não vai ver Bonner na Rede Globo falando sobre isso, né? Por isso que a gente aqui é um canal independente, né? Conservador. A gente preza pela verdade. A gente vai trazer o que realmente está acontecendo no mundo, né? A geopolítica, a economia, né? E os caminhos. Deus, ele é tão justo que ele dá o direito de você plantar o que você quiser, cara. Porém, o fruto é obrigatório você colher, né? E a gente vai lá na raiz, saber quais são os nutrientes que a raiz está puxando para dar o fruto, né? E qual semente foi plantada. E a gente está vendo o fruto vindo hoje aí, né? A gente sendo obrigado a colher. Mas a gente não é obrigado a colher. A gente pode cortar essa árvore má que dá frutos podres pela raiz e nem por uma pequena porcentagem a gente pode ter o direito de colher os frutos bons que outro país plantou, cara. Tá plantando. Vamos participar. Ó, eu não participei da semeadura, cara. Mas eu posso participar, a regar, a cuidar. E quando vir os frutos, eu poder colher também uma parte desses frutos, né? Essa é a real matemática da vida, da coisa, da inteligência. E não você plantar uma árvore ruim e o seu vizinho está plantando uma árvore boa e a sua árvore só dá frutos podres e o seu vizinho colher frutos bons. E você falar que é culpa do seu vizinho, porque você plantou a árvore ruim. Você entendeu como está funcionando? E esses bilionários aí que têm participação em governos mundiais, eles viram a merda que fizeram lá atrás e deram o cavalo de pau e estão recuando. Vamos reescrever tudo isso aí. Olha o pensamento dos caras. Vamos reescrever tudo isso aí. Destruir esse sistema que nós estávamos fortificando para lá na frente tomar nosso lugar. E não iriam ajudar o povo. Eles só iriam tomar o nosso lugar e querer tomar conta do mundo. Então vamos acabar com tudo isso aí, refazer tudo isso aí. Eu acredito que é o que está acontecendo, né? Políticas econômicas, taxações, sanções. Ou o Brasil se adequa com, com a direção em que o mundo está indo, ou o Brasil vai sofrer severas penalidades com tudo isso aí. Isso aí a mídia não vai te contar, né? A mídia aberta, comprada, a imprensa marrom não vai te contar de jeito nenhum. Por isso que eu falo, se você gostou do canal aí das ideias, cara, se inscreve aí no canal Hots na Voz, né?
comenta, compartilha para que esse vídeo, essas ideias cheguem a mais pessoas e mais pessoas passem a mudar a sua opinião que foi, né, distorcida, a sua mentalidade, a sua forma de pensar que foi distorcida, foi manipulada, né, foi alijada pelo sistema corrupto, né? Porque a gente viu desde setembro de 2015 foi criada essa agenda de 2030, em onde acabaria com as favelas, a desigualdade, a fome, erradicariam doenças, mas até hoje não chegou nem a 2% do que eles gostariam, prometeram fazer, né? Que é até 2030, já estamos indo para 2026, né? Para onde foi todo esse dinheiro aí que esses multibilionários investiram nisso aí? Eles perceberam a tempo, pô, que merda que nós fizemos, cara. Vamos voltar atrás. Esses caras aí tá roubando nós e eles querem tomar nosso poder. Nós criou um monstro. E hoje eles mesmos, né, colocaram um governo de direita nos Estados Unidos e esse governo veio para cima dessas entidades, tudo. Esse dinheiro era distribuído via USAID, cara, né, onde foi para a ONU, onde a ONU teve agências que financiou armas de guerra lá no Oriente Médio, né? Onde deu dinheiro para ONGs aí cuidar da Amazônia, mas o dinheiro desapareceu, não foi cuidado nada. Hoje a gente vê a Amazônia sendo destruída aí 200% a mais, né? E eles ficam tudo quietinho, mas eles sabem que o chicote está estralando do lado deles, né? E vai mudar isso aí, vai mudar. Querendo ou não, vai mudar, vai mudar. Então eu peço para você, se inscreva no canal aí, faça parte da família Hots na Voz, comente, compartilhe, curta. Tamo junto, até o próximo aí. Ó, você ganhou um pouquinho mais de entendimento hoje, hein? Agradeço a Deus.